Será que você pode estender as suas mãos para cá por um momento? Glória a Deus. Senhor, nós abençoamos, ó Pai, essas ofertas. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que o Teu povo é um povo, Senhor, que colabora, participa, Senhor, e contribui com aquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai. Que o Senhor possa encontrar em nós, ó Deus, a Tua igreja, um coração zeloso, como foi, Senhor, o coração de Davi. Senhor, eu quero abençoar cada casa aqui, Pai, cada ofertante, cada dizimista que escolheu ser fiel, Senhor, com os Teus princípios. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos descansaram bastante no feriadão aí? Deixa eu ver suas mãos. Glória a Deus. Então significa que vocês não estão cansados, amém? Amém. Eu não descansei, mas também não estou cansado. Me falaram que eu posso pregar 1 hora. Antes de eu começar, o Roberto falou assim, você não vai... Eu falei, amor, mas eu gosto tanto da palavra. Quantos aqui amam a palavra? Amém. Não tem como, gente. Não falar da Bíblia, eu querer ficar falando. É a palavra do nosso Deus, do nosso mestre, amém? Mas ainda assim, eu sei que o Senhor tem coisas para movimentar aqui ainda nessa noite. Eu peço para que você fique atento ao que o Espírito quer dizer ao nosso coração. Então, feche os seus olhos por um momento. Ore junto comigo. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que o Senhor tem total liberdade. Como eu sei que o Senhor já está fluindo nessa casa desde o início desse culto. Senhor, eu quero declarar, Senhor, as nossas mentes totalmente cativas a Ti, totalmente cativas à Tua palavra e aquilo que o Senhor quer construir nessa noite. Senhor, no coração da Tua noiva. Que nós possamos, Senhor Jesus, sair daqui recebendo, sendo transformados e ministrados pela Tua palavra e a Tua santa presença. No nome santo de Jesus. Amém? Quantos aqui trouxeram a sua palavra? Deixa eu ver. Eu sempre faço isso com os jovens. Deixa eu ver os guerreiros que andam equipados com a palavra. Vocês vão povoar o céu, hein? Aqueles que estão com o celular, pode ser que povoem também. Brincadeira. Eu gosto, gente, de pegar aqui a Bíblia física. Então abre comigo aí uma passagem muito conhecida, que tem que ser como algo cravado no nosso peito. Mateus 28, 19, 20. E a pastora aqui já foi entrando no rio. Eu falei, vai Espírito Santo, flui. Faz o que o Senhor quer fazer. Eu amo essa passagem. Quantos acharam? Diz amém aí. Amém? Vocês têm liberdade para dar glória a Deus, gente. Amém? Vocês têm liberdade para falar aleluia. Amém? Que é a casa do Pai. E diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe isso que nós cantamos aqui? É a obra do Espírito através da sua igreja, até que Ele volte. Sabe, e eu gosto muito de pesquisar as coisas, sou bem curiosa quando se trata de Bíblia. Eu tento ir o mais fundo que eu posso nas Escrituras. E aqui, dando uma pesquisada, eu não sei se vocês já repararam, mas toda vez que nós lemos esse versículo, pelo menos até comigo, ainda falei com o Robertão se ele tinha essa impressão que eu tive, quando a gente vê falando sobre a grande comissão, sempre parece que o foco está no id. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas vocês sabiam que, na verdade, eu escafunchando aqui, o foco ele não está no id, mas sim no fazer discípulos? Fala comigo, o foco não está no id, mas sim no fazer discípulos. E aí eu fui pesquisar lá no texto original, pelo grego, né? A ideia ela é transmitida como algo que ficaria basicamente assim: enquanto vocês vão pelo mundo, façam discípulos. Então aqui Jesus ele traz para a gente que ele não estava falando de algo que seria ocasional, mas estava falando de algo que seria como um estilo de vida.
Então, o ir e fazer discípulos é como estilo de vida. Porque às vezes parece que fica na nossa mente, talvez quando eu for às nações, enquanto eu evangelizo, quando eu estou liderando a minha célula, eu estou pregando a palavra. Sendo que o Senhor está falando conosco, igreja. Enquanto vocês vão em qualquer lugar, seja na escola, no seu trabalho, na sua casa, os lugares que o Senhor te coloca para acessar, você tem uma missão. Pregue o evangelho, faça discípulos. Então, enquanto vocês vão pelo mundo, e enquanto eu escrevi essa mensagem, no final eu cheguei à conclusão, se eu pudesse dar um tema para essa palavra, seria: enquanto vão pelo mundo, pregue o evangelho. O Senhor quer mudar na nossa mente nessa noite esse negócio do id, algo como distante, como talvez no futuro, quando eu tiver a oportunidade. Deixa eu te dizer, a oportunidade de pregar o evangelho, ela é aqui e é agora. A oportunidade para fazer discípulos de Cristo, ela está correndo aqui e agora. E para a gente poder falar aqui nessa noite sobre o sermos discípulos, né? Antes nós precisamos aprender como é ser um discípulo. Até porque eu não posso ser aquilo que ainda não sei como que é. E eu queria, para a gente poder entender aqui, né, algo que o Espírito Santo falou comigo nessa passagem. Antes do Senhor enviar os discípulos, o que Ele fez? Ele os preparou. Então, abre comigo lá em Mateus 4, 18 e 22. Nós vamos ler uma passagem que parece que ela caiu aqui no meu lugar de gerar e não saiu mais. Meu Deus. Não sei se você passa por isso às vezes. Esses dias o Lipe estava comentando, né? O Senhor está falando um negócio que comigo já faz dias que eu estou preso. Eu falei, eu entendo. Às vezes eu fico preso um tempão. Então a gente vai ver exatamente como que foi quando Ele chama os seus primeiros discípulos. Quando Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado, ele faz uma viagem, ele vai para Cafarnaum. Vou te dar um contexto breve aqui. E ali a palavra diz que ele passa a habitar, a viver em Cafarnaum. E aí acontece toda uma situação onde os discípulos eles vão vir poder ver e provar dos milagres de Jesus, do seu poder, como foi naquela passagem da pesca milagrosa. E a gente fala hoje aqui, né, sobre maravilhas ele faz. Aqui os discípulos, antes de ouvi-lo, eles provaram da maravilha de quem iria o chamá-lo. E no verso 18 diz assim, acompanhe comigo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles lançavam as suas redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante, diz comigo, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com o seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. E Jesus os chamou. E eles deixando imediatamente, diga comigo, imediatamente, o barco e o seu pai o seguiram. Sabe algo que me chama muita atenção nessa passagem, igreja? Aqui quando Jesus chama os discípulos pela primeira vez para caminhar com eles. Sabe qual que é a resposta deles? Imediata. Repita comigo, vou fazer você repetir para entrar na nossa cabeça. Imediata. Jesus os convidou e eles imediatamente seguiram. Sabe de uma coisa? Eu li, reli, e sabe o que eu não encontrei aqui? Eu não encontrei negociação, eu não encontrei adiamento. Simplesmente eles responderam. Não teve desculpa, foi algo instantâneo. Basicamente assim, segue-me, Luiz, e eu farei pescador de homens. Pensou muito, a palavra diz que foi imediato. Imediato é instantâneo, no mesmo instante, não teve nem esse tempo. Eles viram, provaram da pesca milagrosa, aquele poder. E quando Jesus chama, eles falaram, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. E eles respondem imediatamente. E o Senhor tem nos chamado nesses dias, Igreja Viva, para dar uma resposta imediata a Ele. Para dar uma resposta imediata ao que os céus estão declarando. Você pode dizer um amém? É comigo e com você que o Senhor está falando dessa noite. Mas sabe de uma coisa, eu preciso falar isso para nós. Muitas vezes acontece ao contrário. Porque nós somos mais rápidos, sabe, Luiz? Em dar resposta para a nossa carne.
Às vezes nós somos tendenciosos a dar resposta mais rápida para as coisas do mundo, dar resposta mais rápida daquilo que nos convém, enquanto o Senhor está nos chamando para sermos imediatos. Quantas vezes nós somos tão lentos para ouvir a voz de Deus? E o Senhor quer virar essa chave nessa noite. Quantas vezes nós somos lentos para obedecer e dizer sim ao chamado de Cristo, como foi orado aqui, sim ao chamado de Jesus, que pagou um alto preço por mim e por você. E nós só vamos conseguir, escute isso, responder prontamente ao chamado de Jesus quando a nossa obediência for mais rápida que as nossas desculpas. Arranca essa desculpa nessa noite. Arranca. Eu não sei, eu já passei por isso também, igreja. Talvez você esteja passando, mas eu quero declarar que nessa noite, em nome de Jesus, toda desculpa vai cair por terra e nós começaremos a responder de imediato. Nós responderemos de prontidão quando o Senhor nos chamar. E deixa eu te dizer, Ele tem te chamado e me chamado. Afinal, a igreja continua sendo o método, o modo operandi de Cristo, de manifestar o poder dele nessa terra. É através da igreja, é através de mim, é através de você. Faz assim comigo, é comigo. Sou eu que ele vai usar para manifestar o poder. Sou eu que ele vai usar, pastor Paulo, para tocar a mão nos enfermos e eles serem curados. É você que ele vai usar para falar: ei, câncer, sai agora! Pela autoridade do poder de Jesus. Porque eu não somente conheço esse Cristo, como Ele está vivo dentro de mim. É tempo de manifestar. E sabe de uma coisa? Eu não consigo falar sobre outra coisa. O ID tem que estar vivo dentro de nós. Essa proclamação. Então nós só vamos conseguir responder prontamente quando a nossa obediência for maior. Eu oro por um povo obediente, um povo que responde. Senhor, talvez o Senhor tenha te chamado, e eu sei que Ele tem chamado. Responda ao chamado dEle. Durante essa semana, igreja, eu declaro que você vai ouvir claramente o Espírito te chamando. Hoje, quando você sair daqui, e a tua resposta ela vai ser imediata. A tua resposta ela vai ser instantânea. Segunda coisa que me chama a atenção nessa passagem. Os discípulos aqui, eles não deixaram apenas a rede. Tiago e João também deixaram o barco. Deixaram até mesmo o seu pai para seguir Jesus. E nós precisamos entender as entrelinhas da Bíblia, lembra? Leia como quem tem sede de entender o que o Espírito quer dizer. Aqui perceba que quando fala que eles deixaram o barco representa o trabalho, representa a profissão, representa o sustento que eles tinham. E quando Jesus chama eles abandonam o barco. É como se Jesus estivesse falando: agora a segurança de vocês vai estar em mim. O sustento de vocês agora que são meus discípulos sou eu. A confiança de vocês não estará naquilo que vocês conseguem produzir com as próprias mãos, mas estará na minha provisão. Eu sou a provisão. Eu sou o sustento, eu sou. Querido, sabe de uma coisa? Havia um homem que começou a dar muita desculpa. E aí o Senhor falava: vai, sabe, Moisés, vai, liberta o meu povo, vai. E ele: Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, mas eu sou gago. Senhor, não sei o que tem. Quanta desculpa. Desculpa, ela pode nos impedir de prosseguir no nosso chamado e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E outra coisa que, enquanto eu lia essa passagem, o Senhor tirou e falou assim: agora vai estar em mim o sustento de vocês. Preste atenção, isso ficou ruminando muito dentro de mim, e eu oro para que você entenda nessa noite. Eles também deixaram seu pai. A Bíblia está dizendo aqui. E quando fala do pai, eu comecei a orar falando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala comigo: o pai vai dizer respeito a relacionamentos, famílias, o afeto, aquilo que era precioso para eles. E
fazendo aqui, né, um parênteses, eu não estou dizendo para você, largue sua profissão, largue os seus familiares, até porque a Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe, a cuidar da nossa família, mas eu estou dizendo que quando Jesus chama, Ele tem que ser o primeiro no centro do meu e do teu coração. Ele não negocia o lugar que é dele. Queridos, isso me faz lembrar aquela passagem de Lucas 14:16, quando vai dizer: aquele que quer vir após mim e ama o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu tio, o seu filho, o seu papagaio, eu não sei, e ama até mesmo mais a sua vida do que a mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. Forte. É a palavra que está dizendo. Às vezes para você pode parecer um pouco chocante hoje. Se quiser abaixar, porque eu vou ficando empolgada com a palavra, eu grito. Entendeu? Às vezes o Senhor... Às vezes você olha e fala: nossa, mas esse negócio de discipulado, seguir Jesus é tão penoso. Não é, queridos. Basta a gente ler a palavra. Só negocia princípio que não tem palavra no coração, na conduta, na mente. Não tem. E o Senhor não se agrada de uma igreja que não tem Bíblia enraizada para manifestar. Não sou eu que estou dizendo. Se tem algo hoje que ocupa o lugar de Cristo no teu coração, é tempo de você falar: Senhor, por enquanto tem ocupado, sim. Sabe por quê? Um dia eu falei: Senhor, meu marido ocupa o lugar que é teu, mas eu entendo e eu não quero ser nessa. Eu não quero ser essa pessoa que não entende. Eu não quero ser a pessoa. Eu não quero. Me ajuda a te amar. Talvez a oração mais sincera que você possa fazer hoje, escuta, o Espírito está falando comigo, fala: Senhor, me ajuda a te amar mais. Meu Deus. Não pode ser o meu discípulo. Não pode. Meu Deus. O discipulado, ele vai exigir de mim, de você, prioridade. Jesus, Ele não quer apenas uma parte da nossa vida, Ele quer ser o centro dela. Espírito Santo, eu clamo nessa noite: seja o centro da vida da tua igreja. Seja o centro. O verdadeiro discípulo, ele coloca Cristo acima de todas as coisas. O discípulo de verdade, ele sabe quais são as suas prioridades, porque ele é pautado na palavra. Ainda que custe, ainda que doa. Vocês acham que não doeu para Pedro, Simão, sabe, para Tiago, deixar o seu pai, aquilo que eles tinham como segurança? Mas era bom demais para duvidar. Era bom demais para recusar o chamado de quem estava à frente deles. Era bom demais. Meu Deus. Outra coisa que eu aprendo com essa passagem: Pedro, ele era pescador. E Jesus, ele não anulou a sua história. Na verdade, o Senhor, ele transformou a visão de Pedro. Mudou a ótica dele. Ele continuaria a pescar, mas só que agora não seria mais peixe, seria homens. Como diz a palavra. Sabe de uma coisa, igreja? O chamado de Cristo, ele nos tira de uma visão limitada e nos conduz a uma perspectiva espiritual. Não tem como nós, enquanto igreja, acessar o sobrenatural ainda vivendo numa conduta natural. Não tem como. Deixa eu te dizer, não tem como. Em hipótese alguma, já andei nesse lugar, tentei e fui. Não tem como. Nós somos chamados a ser espirituais. E pronto, ponto final. Aqui Jesus, ele troca a ótica de Pedro. Quando ele libera sobre Pedro o destino profético dele e anuncia o propósito. Eu fico imaginando. Ei, Pedro, solta essas redes naturais. Pega hoje as redes espirituais que eu tenho para colocar nas tuas mãos. Aleluia! E eu imagino que aquele homem não fazia ideia do grande, do tamanho, destino profético que estava por vir à frente dele. Mas ele deu um passo. E ele foi. Você está disposto a dar um passo nessa noite, igreja? Quantos
quantos darão o primeiro passo nessa noite? Eu quero. E aqui eu entendo, voltando no que eu estava falando, para você entender, vamos trazer Bíblia. Um discípulo, ele vive no Espírito. Não precisa abrir, eu vou ler 1 Coríntios 2, 14 ao 15. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e nem é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O Senhor nos chama para andar nessa terra com a mente de Cristo. E deixa eu te dizer, discípulo de Jesus, a mente de Cristo, ela é espiritual. Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É tempo de começar a dar respostas espirituais. Andar no Espírito espiritual. Paulo aqui ele nos ensina duas verdades importantes. Primeiro, as coisas do Senhor são discernidas espiritualmente. Segundo, não basta receber a visão do Espírito, é necessário andar nela. Ser possuído por ela, manifestar ela, até que ela faça tanto parte que, meu Deus, eu só consigo enxergar espiritual. Sabe de uma coisa? Não adianta a gente vir culto após culto, célula após célula. Não adianta a gente decorar versículos se a gente não tiver o discernimento do Espírito. Se a gente não tiver uma voz clara, pronta a ouvir Deus e o que Ele quer fazer nesse tempo. Deus que me livre de uma igreja que não discerne os tempos e as estações e não escuta a voz dEle. E é através do Espírito. Na carne, no natural, a gente não consegue acessar esse lugar. Porque nós somos chamados para viver nessa terra, mas sem perder uma perspectiva eterna. Parece que vira e mexe, o Espírito Santo tem que nos lembrar: ei, igreja, vocês não são daqui. Então não se acostumem com os padrões, como diz o apóstolo Paulo, deste mundo. Não se conformem, não se amoldem. Não. É um constante inconformismo. E eu só consigo andar inconformada quando o Espírito está ali, me cutucando. Sai desse lugar. Deu lugar demais para a carne hoje. Tá muito natural. Não. Vamos lá, preciso trocar a tua perspectiva. Olha. Espírito Santo. E uma vez que a gente entende todos esses passos que eu falei aqui para vocês, a gente vai para onde agora nos interessa. Uma vez que eu entendo que eu sou discípulo de Jesus, eu preciso entender, mas eu preciso entender mesmo, para a gente sair desse lugar de mornidão, nossa, que eu também sou chamado para discipular, para ser um discipulador nessa geração. Amém, igreja? Você pode dizer um amém? Amém. Você que anda como discípulo, você também é chamado para fazer discípulos. Façam discípulos de todas as nações, e sereis minha testemunha. É um discípulo que discipula outros. E eu acredito que esse continua sendo o desejo de Cristo para a sua igreja. Jesus continua procurando discípulos que respondam ao seu chamado, que obedeçam prontamente, porque o chamado de Cristo, igreja, ele não transforma apenas o nosso destino, como foi com Pedro e os outros. Ele transforma a nossa maneira de viver, de pensar, de enxergar. E sabe de uma coisa? Nós precisamos entender que todo aquele que recebeu a salvação tem um chamado à proclamação daquilo que Jesus fez. Eu vou repetir para ficar cravado dentro de você, como fica em mim. Aqui, palpitando. Todo aquele que recebeu a salvação, e aqui eu estou olhando para uma igreja salva, amém? Tem um convite, uma convocação santa, um chamado à proclamação. Todos. Não é só o pastor. Sai dessa que é só o pastor, pelo amor de Deus. A grande comissão, ela não está condicionada a você ser um profeta, um pastor, um apóstolo. É para todos aqueles que creram e receberam e são filhos e discípulos. O Senhor quer começar a fazer em você e através de você. Espírito Santo, nos tira desse lugar nessa noite. Nos tira do comodismo. Nos tira desse lugar de colocar a responsabilidade sobre o outro, enquanto está sobre mim fazer discípulos. Deixa eu te dizer,
No grande dia não vai ser se você tocou bem, se você dançou bem, se você pregou bem. Eu nem precisava disso aqui. Mas é sobre se você foi um pequeno Cristo nessa terra. Eu tive fome, foram me visitar. Eu tive sede, me deram de beber. Eu tive nu, ei, igreja. É sobre manifestar Cristo. O quanto tem de Cristo dentro de mim, de você hoje. Se Jesus olha para cá, o quanto tem? Ah, Jesus. O apóstolo Paulo, ele já estava prestes a encerrar a sua carreira. Deixa eu trazer para você o contexto de quando ele fala aquele versículo que às vezes a gente acha tão bonitinho. Eu combati um bom combate, guardei minha fé, sabe? Ele estava prestes já, e de arrasta, como eu falo para os jovens. E ele está instruindo, preso, instruindo Timóteo, falando. E ele vai dizer: ei, Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado, Igreja Batista Vivar. Pregue a palavra. Estejam preparados em tempo e fora de tempo. Repreendam, corrijam, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo, ei, quem tem ouvidos ouça, a pastora Carla falou aqui. Ei, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a verdadeira doutrina, a palavra que não mudou. A palavra que eu e você não devemos negociar. Não suportarão, porque estão sentindo coceiras nos ouvidos. Segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Mas aqui não, eu estou olhando para um povo que é discipulado por aquele que é o cabeça, continua sendo Cristo. Continua sendo Cristo o cabeça da igreja. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, escute. Profeticamente eu estou dizendo: você, porém, Igreja Batista Vivar, sede sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelismo e cumpra plenamente o seu ministério. Se você não entendeu, o Senhor está te chamando para onde você for, aonde você colocar a planta dos seus pés, porque você é um discípulo, você vai fazer discípulos. Eu declaro, amém? Entra nesse rio comigo. Ah, meu Deus. O Senhor, Ele conta comigo e com você para pregar o evangelho e fazer discípulos. Ele conta comigo e com você, igreja. Reinildo, por onde você vai, Ele conta com você, homem forte, de autoridade, de influência. Eu vejo, eu creio, os portais que o Senhor te colocar. Aleluia. Virão muitos discípulos para Jesus. João 14, 2, 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, igreja. Aqui Jesus está falando sobre a eternidade, mas também falando sobre a promessa. Lembrando-nos nessa noite: ainda tem lugar, ainda dá tempo. Prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho. Ainda há pessoas para ser alcançadas, ainda há vidas para serem salvas. E é por isso que nós não podemos perder o foco da nossa missão. Hebreus 12, 1. Isso mexeu dentro de mim de uma maneira. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deixa eu te dizer, deixa eu te localizar. Nós estamos em uma grande maratona. Igreja, para você saber, essa maratona não começou em nós. Nós somos inseridos dentro dela. Os discípulos correram, os apóstolos correram, a igreja através dos séculos correram essa maratona. E hoje chegou a nossa vez de correr a nossa corrida. Hoje nós recebemos o evangelho, nós recebemos a missão. Nós estamos com bastão, igreja. Chegou a nossa vez. Dá um chacoalhão nesse irmão, que eu não posso estar chacoalhando todo mundo. Eu tô ficando doida. Se a palavra de Deus não causar loucura dentro de você, meu irmão, você tem que sair daqui nessa noite com rodinha nos pés, entendendo que você não foi chamado para ficar parado. Não. Vamos.
Há uma maratona que hoje está em nós, mas vai passar de geração em geração, geração em geração, geração em geração, desde o início. Sabe quando? Até que Ele volte. Meu Deus, até a consumação dos séculos. E no verso 3 de Hebreus ele vai dizer: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Quando o cansaço vier, sabe o que você faz? Olha para Jesus. Quando o desânimo vier, sabe o que você faz? Olhe para Jesus. Quando você sentir que a missão está pesada demais, olhe para o autor e consumador da sua fé. É Ele que te sustenta. Sempre foi Ele. O nosso problema está quando nós no meio do caminho desviamos o foco daquele que pode nos sustentar. Jesus perseverou até o fim. E os discípulos, eles entenderam isso. Eles enfrentaram perseguições. Não sei você, eu vou dar uma dica, é coisa que eu uso. Não estou falando que você tem que fazer. Mas quando eu sinto que eu estou muito meia boca, eu começo a ler a palavra. Eu não busco em vídeo no YouTube, Instagram, TikTok, não. Eu vou na fonte, na palavra. E aí eu começo a ver a vida dos discípulos, porque hoje eu fui chamada para ser discípulo. E eu falo: Samira, você está muito meia boca. Eles enfrentaram perseguições, prisões, foram rejeitados. Muitos entregaram a vida por amor a esse evangelho que nós estamos pregando aqui. Qual vai ser a nossa resposta? O quanto você tem se doado por esse evangelho? O quanto você tem se doado para ir por todo canto? Enquanto você vai, sabe, eu não sei onde o Senhor tem te colocado, e fazer discípulos. Eles entenderam que havia algo maior do que o seu conforto pessoal. Por isso que eles deixaram pai e mãe, deixaram, nada mais importante. Sabe, é por isso que o apóstolo Paulo, ele declara: eu, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo. Paulo estava dizendo: igreja, eu continuo correndo, eu continuo avançando, eu continuo perseguindo o propósito pelo qual eu fui chamado. Ei, filho, filha, você foi chamado para perseguir o propósito que Jesus já colocou sobre você. Para de perder tempo com outras coisas, pelo amor de Deus. Para. Eu não sei você, mas meu coração se enche de temor. Quantos púlpitos por aí que a gente tem medo de pregar a verdade ela continua sendo uma só. A pastora nos falou aqui, existem 2 caminhos. Ou você vai estar com Ele no grande dia, conquistando o seu prêmio da sua santa convocação, queridos, ou nós vamos para o inferno. E ainda atrás da gente está vindo uma geração pela qual o Senhor nos elegeu para tocá-la. Meu Deus, isso não é para trazer peso, mas é para trazer um temor e responsabilidade do chamado. Talvez você entrou aqui nessa casa hoje, você ainda sabe: Sam, eu me encontro tão perdido, ainda não sei o que eu posso servir na igreja. Ninguém me nota. Querido, começa cumprindo aquele propósito que foi lançado a todos, Mateus 28, 19 e 20. Enquanto você vai por todo canto, em Poços de Caldas, pregue o evangelho e faça discípulos. Meu Deus, qual tem sido o preço que nós estamos dispostos a pagar pela missão que nós recebemos? E sabe da notícia boa disso tudo? A gente não foi chamado para correr essa corrida sozinho. Não. A mesma voz que disse: façam discípulos, também declarou: eu estarei com vocês até a consumação do século. Meu Deus, aquele que chamou Pedro, ele continua chamando pessoas hoje. Aquele que sustentou os discípulos ainda sustenta a sua igreja. Queridos, aquele que capacitou os apóstolos, ele continua capacitando homens e mulheres hoje para poder ser influentes nessa geração. Sabe? Por isso que eu fico com tanta expectativa. Jesus, ele não só nos chamou, nos comissionou. Cristo sustenta a sua igreja.
já está lançado nas regiões celestiais. Acessa. Jesus, Ele nos envia. A missão de cumprir o ID é aqui e agora, igreja. Enquanto eu estava em casa, o Espírito Santo falava comigo. Ah, meu Deus. João 4:35. Ah, Igreja Batista Vivar, ouça. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Nessa noite, eu porém lhes digo: levantem os olhos, vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Acho que você ainda não entendeu. Há uma palavra profética que começou a ruminar dentro de mim essa semana. Há uma palavra profética e ela vai ser liberada aqui nessa noite. Ei, Igreja Batista Vivar, os campos estão prontos para a colheita. É tempo. As pessoas continuam precisando de Jesus, igreja. Deus continua procurando discípulos dispostos, igreja. Discípulos dispostos a viver por algo maior do que si mesmos. Discípulos dispostos a gastar suas vidas pela causa do reino. Onde estão? Aleluia. Onde estão? Meu Deus. Meu Deus. A criação, ela aguarda a manifestação dos filhos com ardente, com grande expectativa. Com grande expectativa. Eu não sei aonde Deus te colocou, onde Deus te plantou. Mas é uma geração que aguarda a sua manifestação. É tempo. É tempo. É tempo. Senhor, eu lanço sobre as mãos dele. Ele vai colher. Ele vai colher, Senhor Jesus. Muitas almas virão. É tempo. É tempo. Ei, ouça, igreja. É tempo. É tempo, é tempo, é tempo. Fique de pé no seu lugar. É tempo. É tempo de colheita. É tempo. Os campos estão prontos. A seara continua grande. E Deus nessa noite está levantando os trabalhadores para a sua obra. Ele está levantando os trabalhadores para a sua obra. E eu quero selar essa mensagem profeticamente. Eu vou pedir para os pastores, os presbíteros, está aqui à frente. Nós vamos selar. O Senhor me deu uma direção muito clara. Nós vamos ungir as mãos, porque essas são as mãos que vão sair a colher. É tempo. Pode vir, por favor. Nós vamos ungir as mãos. Jesus. Nós vamos ungir as mãos daqueles que desejam responder ao chamado do Senhor nessa noite. Sabe por quê? As mãos, elas vão falar de serviço. As mãos, elas falam de missão. As mãos, elas falam de colheita. E se você deseja nessa noite dizer: eis-me aqui, Senhor, usa as minhas mãos, usa a minha vida, conta comigo, sai do seu lugar. Deus vai fazer algo grande na sua vida nessa noite. Ei, Deus vai fazer algo grande. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos, ó Pai, nessa noite. Ei, querido, vem orando em espírito. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Venha no espírito. Ei, pastores, presbíteros, libera. Não é só uma unção nas mãos, mas há uma impartição sobre o povo que vai sair a colher. Estes são os trabalhadores deste tempo. Ei,
Nós declaramos, Senhor, sim, Senhor, que nessa noite nós recebemos a missão. Nós recebemos o Evangelho. Senhor, o bastão que tem sido passado de geração em geração. Nós declaramos, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Conta conosco. Usa as nossas vidas. Senhor, usa os nossos dons. Usa as nossas mãos para glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo, Senhor, sobre cada vida, Senhor, que está diante desse altar. Senhor, eu declaro que as mãos serão instrumentos no reino de Deus. Essas mãos, Senhor Jesus, conduzirão pessoas aos pés de Cristo. Eu profetizo uma grande colheita sobre a Igreja Batista Viva. Senhor, eu quero declarar que os campos estão brancos para a colheita. Que o Senhor está levantando trabalhadores nesta casa. Haverá, Senhor, salvação. Haverá reconciliação. Haverá restauração. Haverá discípulos, Senhor. Haverá frutos para a glória do Teu nome. Haverá. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor, nessa casa homens e mulheres apaixonados pela Tua presença, comprometidos com a Tua missão. Levanta os discípulos que façam discípulos. Vai orando em línguas, vai orando em línguas. Ei, o Senhor, você não vai sair daqui nessa noite sem ser tocado. Não vai. Ele vai colocar essa semente dentro de você. Senhor, nós declaramos que cada mão, Senhor, ungida nessa noite seja um sinal profético de envio. Senhor, um sinal de serviço, um sinal, Senhor, de obediência, um sinal desse tempo de colheita, Senhor. Nós declaramos grande colheita de almas, grande colheita de almas, grande colheita de almas sobre a sua vida, sobre a sua vida. Está sobre você grande colheita de almas. Nessa noite receba discípulos sendo formados, o Teu nome sendo glorificado, Senhor. Jesus, e quando o Senhor olhar para essa geração, que o Senhor encontre, Senhor, um povo disposto a dizer: eis